Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as medicinas da floresta, em especial sobre o cambô, a famosa vacina do sapo. Você sabe o que é o cambô? Você já tomou o cambô? Bem, eu já tomei 3 vezes, estou aí para ir para a 4ª vez. E hoje nesse vídeo eu trago para você a história do cambô, os benefícios do cambô e como é então aplicado essa vacina do sapo. Bem, é importante a gente lembrar que o cambô é uma medicina bem ancestral, utilizada há mais de 2000 anos atrás pelos índios, em especial da tribo Catuquina e da tribo Kaxinawá. Depois veio então a ficar conhecido nas outras tribos e mais para frente veio então para a cidade, né? E é importante também a gente mencionar sobre a lenda do cambô. Isso é muito bonito, a lenda do cambô. Mas antes de falar sobre a lenda do cambô, eu gostaria, de explicar que o cambô, a gente fala medicina do sapo, mas ele é uma rã na cor verde, bem fluorescente. E essa rã, ela é dócil e ela vive na Amazônia. E os índios, quando eles vão então colher a secreção dessa rã, eles têm todo um respeito, todo um cuidado, porque o índio ele respeita muito a natureza, a floresta e tudo que vem de lá. Então, para colher a secreção dessa rã, ela não é machucada e muito menos morta. Pelo contrário, os índios utilizam um canudinho, como se fosse uma espécie de bambuzinho bem pequeno para pegar a secreção aí nas costas, da rã, e eles depois de fazer isso voltam a rã no mesmo lugar que eles encontraram. Então tem todo esse cuidado e esse respeito. Isso é muito importante, da gente falar. E vamos então para a lenda do cambô. Diz a lenda que na tribo as pessoas estavam adoecendo, estavam ficando muito doentes, as pessoas estavam morrendo. E o pajé da tribo, tentou aí várias ervas e nada curava aquela doença. E as pessoas morrendo, ele tentou aí várias rezas, toda espécie de planta que ele tinha ali na aldeia, ele utilizou e nada sarava aquelas pessoas. Então o que ele fez? Ele abriu um ritual com a sagrada medicina da ayahuasca, entrou em meditação, entrou em transe e ele recebeu um espírito, um grande espírito que pediu para ele se adentrar no meio da mata. O pajé foi então lá, se adentrou lá no meio da mata e lá ele teve a miração, esse grande espírito na palma da mão carregava então o cambô, essa rã de cor verde, e esse espírito passou para o pajé como ele deveria fazer, como ele deveria colher a secreção e como ele deveria aplicar nas pessoas que estavam doentes. No dia seguinte, o pajé voltou lá no meio da mata, procurou a rã, encontrou a rã e fez então tudo da forma como tinha sido passado. E é claro, as pessoas se curaram de uma forma milagrosa. Depois disso, o cambô ficou então conhecido aí nas outras tribos e veio então para a cidade, E através disso nós, assim como eu, temos a oportunidade de conhecer essa medicina. Bem, o cambô tem feito uma pesquisa já, os cientistas estão desde 1980 estudando os efeitos do cambô. Mas é assim, a gente sabe que vai entrar muito em conflito com a indústria farmacêutica. Então, vários estudos estão aí, meio que em off, e vários estudos estão disponíveis na internet. Inclusive, o cambô, um dos benefícios, assim, o maior benefício do cambô, tem vários benefícios. O nome científico é Pilomedusa bicolor.
E os estudos, né, estão feitos e estão sendo avançados, né, sempre mais estudos. E pelo que eu pesquisei e a minha experiência, que daqui a pouco eu já passo para vocês, mas o principal benefício do Cambô, ele fortalece o sistema imunológico, ele desintoxica o seu organismo como um todo, ele purifica o seu sangue, todos os seus órgãos, e ele previne muitas doenças, vírus, bactérias e parasitas. Os índios, eles falam que quando eles estão com a panema, que é uma má sorte, uma onda de azar, quando o índio está nessa onda de azar, não consegue caçar, está com fadiga, cansado, ele toma o Cambô e os seus caminhos aí abrem, ele manda embora, né, essa onda de azar. E nós aqui, né, o povo da cidade, acontece a mesma coisa, pelo menos comigo e com todos que eu conheço, é a mesma experiência, só benefícios. Então o Cambô, além de ele fortalecer o seu sistema imunológico, ele vai purificar o seu pâncreas, tem muita pesquisa, né, com esse órgão, inclusive pessoas que têm diabetes e tomam, né, com uma frequência o Cambô, tem aí uma redução, tem um controle melhor dessa doença, porque ele purifica o pâncreas, o rins, o fígado, o trato do intestino, intestino delgado, toda essa parte digestiva, né, que fica aqui no nosso plexo solar, o Cambô vai trabalhar, ele vai desintoxicar. O seu sangue, ele vai desintoxicar. O Cambô, como eu disse, vários estudos que estão sendo feitos e que já foram realizados contra muitos parasitas, muitas bactérias, vírus. Então, se você aí é uma pessoa que vive resfriada, se você tomar o Cambô, você vai fortalecer o seu sistema imunológico. E o Cambô, ele também auxilia nessa parte mental e espiritual, de você estar vivendo numa onda aí de má sorte, e ele vem e ele abre os seus caminhos. O Cambô, ele te dá ânimo, ele te dá disposição, ele faz aí, ele regula o seu sono, a fadiga, o estresse. Então, assim, é só benefícios. É claro que quando você está tomando o Cambô, existe sim um desconforto durante o ritual, mas depois que passa o ritual, é só benefícios. Para mim, por exemplo, eu observo que a criatividade fica bem maior, eu fico com uma criatividade bem melhor. Os meus pensamentos parecem que ficam mais limpos, mais leve, eu consigo criar mais coisas. Então essa é a minha percepção com o Cambô. E ele também me deixa mais leve falando assim fisicamente. Eu sinto, né, os órgãos aí, o intestino, ele faz toda uma limpeza. Por quê? Durante o ritual, aí é a parte que não é muito agradável, mas que é necessária. Como que é aplicado o Cambô? O Cambô é colhido então a secreção dessa rã, deixa secar e depois fazem pequenos furinhos na pele através de uma queimadura bem pequena e é aplicada então a secreção do Cambô. E nesse processo você tem aí enjoo, você vai suar, você vai, né, ter vômito, você vai colocar para fora, mas tudo isso faz parte da limpeza. Você vai aí no banheiro fazer o número 2. E para mim, assim, o maior desconforto do Cambô foi os batimentos cardíacos, porque ele acelera, né? Ele deixa você com os batimentos bem acelerados. Eu achei a primeira vez que eu ia morrer, mas eu não morri. E depois fui tomar de novo. Por quê? Porque os benefícios é muito grande. Você sente no físico e você sente no mental, você sente no espiritual. Então assim, ele vai esquentar o seu corpo. É 15 minutinhos esses sintomas. Então você vai fazer a sua limpeza, você vai vomitar, se tiver que ir no banheiro fazer o 2, você vai fazer, mas isso é 15 minutos. Depois você vai sentir uma disposição, um ânimo que você vai com certeza retornar e fazer novamente. Então assim, o Cambô, gente, ele tem muitos estudos recentes que está sendo realizado
porque ele combate também, esses estudos estão, né, afirmando que ele combate as células cancerígenas. E eu fui pesquisar mais sobre isso, fui procurar pessoas, né, que já tiveram experiência com Cambô, e eu encontrei uma irmã que ela foi diagnosticada com câncer, com tumor maligno, que já estava espalhado no corpo, e o médico falou para ela, você tem 6 meses de vida. Então, assim, ela falou, bom, se eu tenho 6 meses de vida, já fizemos de tudo e eu não estou curada, eu vou tentar o Cambô. Até ela falou assim, eu não tenho nada a perder. Ela tentou o Cambô. E ela fez aí as aplicações de Cambô um pouco mais sistêmica, fez uma aplicação mais intensa do que é o recomendado, para então ver se curava aí essa célula cancerígena. E realmente passaram-se o tempo e ela voltou no médico, foi feito os exames e ela não tinha mais nada. Então, assim, esse estudo não é simplesmente um estudo. Eu tive o contato com essa irmã que realmente falou, não, funcionou, eu estava diagnosticada, o médico falou, é um milagre. Aí, então, ela explicou para o médico o milagre que era. Então, assim, o que eu estou dizendo, se você que está assistindo aí tem um problema de saúde sério como esse, você vai curar? Sim e não. Cada organismo é cada organismo, tem a fé envolvida. Mas eu acredito que se você tentar, vai ser uma boa. Por quê? Porque o Cambô, ele é indicado exatamente nesses casos. Quando você já fez de tudo. Pode ser outra doença também. Você já fez de tudo e nada resolve. Você já tomou um remédio, você já tomou outro e não sabe o que fazer. Então, muitas vezes, isso é de origem emocional, de origem espiritual. Muitas vezes você toma o Cambô, faz um tratamento com o Cambô e ele simplesmente desaparece. E os estudos científicos, eles vão até uma parte, na parte científica, na parte corpórea, né? No físico, no material. Mas quando entra na parte espiritual e mental, a gente sabe como é, né? E os estudos e as publicações que a gente vê na internet, já fica assim, essa parte espiritual é mais deixada para lá. Mas realmente o Cambô, ele trabalha como um todo. Ele vai trabalhar no seu físico, no seu mental e no seu espiritual. E muitas doenças são de origem emocional e espiritual. Por isso que remédio nenhum vai conseguir te curar. Aí você faz o tratamento com o Cambô e dá o seu relato depois, né? Bem, gente, eu acho que eu tirei aí as dúvidas. Não sei se eu comentei com detalhes, mas se eu não comentei, eu vou comentar agora. A sessão, né, com o ritual do Cambô, o mal-estar é só 15 minutos, tá? Ele não é um mal-estar ou uma vivência mais prolongada como é o ritual de ayahuasca. Embora você também tenha a limpeza através do vômito, através do suor, através, né, você vai fazer ali a sua limpeza no banheiro, número 2, mas é só 15 minutos. Você toma bastante água para o seu estômago aí ter bastante líquido, porque ele é uma toxina quente, ela esquenta, aquece o seu corpo. Muitas pessoas ficam com o rosto, né, avermelhado, um pouquinho inchado, mas depois de 15 minutinhos tudo volta ao normal e você se sente muito bem. Você se sente aí, quando eu saio de um ritual com Cambô, eu sinto uma disposição, eu sinto uma vontade de fazer as coisas que eu não consigo explicar. E sem falar que também a ansiedade, o transtorno para dormir, falta de sono ou excesso de sono, tudo isso quando você toma o Cambô entra aí, né, num equilíbrio. Bem, eu espero que você tenha gostado. Não dói muito, tá? Para quem aí tá com a dúvida. É feito no corpo, geralmente no homem faz no braço, nas mulheres é na perna. Pequenos pontinhos aí que é queimado, colocado a secreção, deixa alguns minutinhos, 15 minutos, depois é tirado. Então não dói, não é nada assim muito que você precisa ter medo do ritual em si, tá? Bem, espero que eu tenha esclarecido. Receba um grande abraço e até o próximo vídeo.